O rompimento do grande apóstolo com todos os preconceitos anteriores ao aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra não podia deixar de acarretar a extraordinária perseguição que sofreu o seu apostolado, como teremos ocasião de ver pela narração dos fatos ocorridos durante toda a sua vida. Dir-se-ia que haviam as alfurjas completado o seu fermento, pútridos miasmas, exalando para o envenenamento de todas aquelas almas sequiosas, umas de paz e luz, outras de poder e de todas as efêmeras regalias em que na terra se compraz o homem e que ele consegue pela audácia do seu próprio espírito e fraqueza intelectual dos seus semelhantes. Estava, pois, como já vos dissemos, travada a luta. Pedro, para quem todas as vistas se voltavam e que nem por um só instante olvidara ainda os ensinamentos do seu amado mestre, tem notícia de que em Antioquia, uma das províncias da Judéia, em que mais temerosa se empenhava Lídia, se planejava a formação de grandes exércitos para abater os apóstolos dos redutos de paz e amor, de fé e esperança, a que eles se abrigavam, confiantes nas promessas que lhe fizera o meigo filho de Maria, ao apropincar-se o momento das suas sevas agonias. O chefe dos apóstolos incumbe Barnabé de seguir em busca de Paulo, o convertido, em quem encontrava as forças indispensáveis às ingentes pugnas que, dentro de pouco tempo, se feririam em prol das verdades evangélicas. Cumprindo as ordens do grande pontífice cristão, parte Barnabé para Tarso ao encontro de Paulo e, em nome de Pedro, o encarrega de domar aquelas feras que então já se aparelhavam para uma prematura carnificina. Com a coragem que, em mais de uma passagem, nos relatam os Atos dos Apóstolos, aceita Paulo a espinhosa missão e, seguindo para Antioquia, leva a palavra de Jesus àquelas massas contaminadas do vírus das paixões mais abjetas. Com o heroísmo das grandes almas votadas à causa da verdade, ei-lo evangelizando e fazendo ruir por terra os castelos do passado. Bem do alto, erguendo o lábaro do amor, o sagrado pavilhão da fraternidade universal, já naqueles tempos o ardente anelo dos que fruíam a aventura de compreender a Jesus. Em Cesareia, Pedro, entregue aos seus mistérios de apóstolo, quando confabulava com os seus companheiros sobre os melhores meios de exercer seu ministério, é surpreendido pela ordem de prisão, que contra si lavrada havia sido por Herodes, o chefe daquela nação. Sem se perturbar, mantém-se o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo à altura de sua grande missão, entregando-se, confiante na luz, ao poder das trevas. Recolhido a um forte da cidade, guardado pelas esquadras do grão-senhor, rejubila-se Herodes ao ter notícia disso e, como presente de festas aos judeus, que todos os anos costumavam festejar a Páscoa, ansioso espera o grande dia em que, por escárnio, deveria o pescador de almas ser entregue à sanha das feras indomáveis. De tal sorte, confiava ele firmar de uma vez o seu poderio, revivendo as tradições do passado que já se iam esboroando e de novo chamar o povo à idolatria que o mártir do Gólgota havia condenado. Mas esquecem-se os soberanos da terra, pobres espíritos que desvairam quando investidos de um poder efêmero e transitório, de que acima de todos os governos, eivados todos de paixões, paira a lei eterna, existe o governo de Deus, Criador e Pai, perante quem se abatem todos os orgulhos e vaidades, perante quem nenhum valor tem o poder do homem, quando este se insurge contra a lei básica e única de toda a criação, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Rejubila-se Herodes. Pedro, o farol para onde convergiam todas as vistas, desaparecera. A bitácula da barca destinada a singrar o oceano dos mundos, absorvendo os séculos, se extinguira, pensava ele. A reclusão do grande apóstolo lançara o pavor no seio dos seus pobres companheiros. O crime forçosamente reivindicaria um trono, e neste
ainda uma vez se sentaria o poderoso rei. Entretanto, narram as escrituras alta noite, sem dardos, sem espadas, sem lanças ou punhais. Abre-se o cárcere ao celeste mensageiro que, tocando a fronte de Pedro, então adormecido, o desperta e lhe ordena que, tomando das suas vestiduras, das suas sandálias, da sua cinta, o siga até fora dos muros da cidade. Pedro, obediente sempre à voz do seu guia, o acompanha como lhe for ordenado. Dir-se-ia que a irradiação daqueles dois espíritos deslumbrara de tal modo os soldados carcereiros que, sem encontrarem a menor resistência, os dois caminham até que, longe das esquadras que guardavam o prisioneiro e que então já haviam despertado, podemos assim dizer, do divino pesadelo, desaparecem, librando-se nos espaços o dedicado mensageiro, para dar contas, talvez, da sua missão ao Senhor, que nem por só instante retirava os olhos de sobre aqueles que na terra o haviam acompanhado em seu martírio. Pedro encaminha-se para a casa de Marcos, onde sabia que costumavam reunir-se seus amigos. Aí, recebido por uma moça de nome Rode, após alguma relutância até dos seus próprios companheiros, penetra do interior da casa e lhes relata o modo por que havia sido solto das garras de Herodes. Tudo isso era, no entanto, um incentivo. Todos esses fatos se passavam para que tivesse maior vulto a personalidade de Pedro e assim se encorajassem os mais tímidos na propagação da fé, do amor e da caridade, em nome de Jesus, no seio de todas as nações. Enquanto, no humilde Tugúrio, se enlaçavam aqueles corpos, confundiam-se os espíritos nas efusões do amor, ao passo que ali lágrimas rorejavam aquelas faces lívidas de espanto, ao verem restituído a comunhão do Senhor, o chefe tão amado. Tão ardoroso na fé e na caridade, mais longe, ao palácio de Herodes, chegava a notícia da fuga inesperada, que o levou, arrebatado e louco, possuído do demônio, se existira o demônio, a ir em pessoa interrogar a mercenária guarda que, segundo ele, pensava, se havia vendido. Apesar de todos os protestos de fidelidade, apesar de todas as juras de não se haverem deixado subornar para a fuga do prisioneiro, apesar de todas as lágrimas, são desde logo presos todos os soldados e mais tarde justiçados, pois que essa era a vontade do poderoso Herodes, que, nas estreitezas de um reinado de sangue, pretendia destruir o que Deus determinara num reinado de luz. Malgrado ao orgulho e à vaidade humana, tinha de triunfar, naqueles tempos, como nos tempos odiernos, a vontade do Senhor. Quanto mais apertado se fazia o círculo das perseguições aos arautos da palavra divina, quanto mais efervesciam os elementos contrários a tudo quanto o Redentor do mundo anunciara, mais crescia, na alma dos grandes mensageiros da luz, a fé, o entusiasmo, para difundi-la pela superfície da terra, ainda que à custa dos maiores sacrifícios. Iluminados sempre, deixando à sua passagem traços de luz que mais tarde seriam palmilhados pelos pósteros, não se arreceavam dos Herodes de sua época, muito embora tivessem estes, nas mãos, o direito da força sobre as suas humildes existências. Na peregrinação de Paulo e Barnabé, salienta-se um fato que não podemos deixar de comentar, pois que, infelizmente, pela fraqueza humana, se encontra na vida das nações bárbaras o símile perfeito do viver dos povos que se dizem civilizados. Existia em Salamina, narram as escrituras, um procônsul de nome Sérgio, varão cheio de virtudes, que, tendo a notícia de que em seus domínios se achavam 2 homens a ensinar a palavra inspirada do Senhor, despejou para logo ouvi-los. Sérgio, todavia, acompanhado que era por um falso profeta, que sobre o seu espírito alguma ascendência adquirira pelos atos de magia que diante dele praticara, foi por esse profeta advertido de que lhe não convinha absolutamente travar relações com aqueles desvairados. Assim os denominava, não pelo verdadeiro interesse moral que lhe inspirasse porventura o futuro das novas crenças que Sérgio adquirira, mas pelo temor
que o assaltava, de que do convívio daquelas almas boas lhe adviesse a ruína das suas ambições e interesses, esboroando-se o castelo das suas magias. Advertência que não passou despercebida a Paulo e a Barnabé. Essa foi talvez o início de todos os pérfidos conselhos que vêm contaminando o gênero humano após o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. A advertência, que ainda hoje faz vibrar as almas simples, teve imediata contradita de Paulo, que, inspirado como sempre, devassando a alma do ambicioso, assim o apostrofa, num arrebatamento de entusiasmo de verdadeiro cristão. Por que tentas o Senhor? Por que, ó homem inquinado das paixões mais abjetas, buscas impedir o caminhar daqueles que, por ordem do amado mestre, conduzem a rede do grande pescador, que, lançada ao oceano do mundo, tende, em seu bojo, colher as almas dos sérgios, dos gentios ou heréticos, as almas, simples ou predestinadas, dos confortados ou dos aborrecidos, dos desvairados ou dos crentes, enfim, de todos quantos compõem a família humana, de todos quantos constituem essa imensa legião de espíritos caídos que, entretanto, se suspendem aos braços de uma cruz. Por que tentas o Senhor? Se não queres seguir a estrada que te apontam, por que pretendes jungir ao poste do caminho a alma que deseja caminhar? Se, ao te encontrares conosco, a graça não tiveste de perceber essa réstia de luz que pouco a pouco vai se estendendo por sobre a superfície da terra, até formar os grandes clarões que hão de mais tarde iluminar todos os povos, todas as nações? Se desprezas tudo quanto se te oferece para que repudies as tuas torpes magias, penoso trabalho de mau artista, indolente para os labores do bem, quão enérgico e viril para os labores do mal. Se repeles essa luz que desce a clarear o teu caminho, fiquem, por algum tempo, sem luz os teus olhos e, se te apraz a treva, faça-se a tua vontade. Então perdeu Elimas a luz dos olhos, como se vê do texto bíblico. Quantas lições, meus bons amigos, não colhe o nosso espírito dessa passagem que se contém no capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Quantas advertências nela não encontram os espíritos pretensiosos e loucos, mas de uma loucura que chega, às vezes, até a perversidade. Porquanto, em verdade, há loucos e loucos, que o homem, por seu orgulho, desvia os olhos do alto, cerre os ouvidos ao conselho da razão, embruteça-se na sua miséria e, obcecado nas suas paixões, se deixa arrastar até aos cairés do abismo, poder-se a compreender, se é que o mal possa ser compreensível, mas transmitir o vírus das paixões à alma dos seus semelhantes, transfundir o lodo da própria alma à alma que do lodo, às vezes, ainda não está contaminada. Lançar a um campo florescente a negra podridão dos seus fermentos, matando flores e frutos. Isto é mais do que desgraça, é mais do que miséria ou loucura. Assim, só mesmo a cegueira, só mesmo a treva, com que Paulo cobriu o mago Elimas, poderá advertir as criaturas da tremenda responsabilidade que cabe aos que, nada possuindo em moral, em virtude e em crenças, intentam arrancar do íntimo dos seus semelhantes o pouco que nele encontram desses puros sentimentos. Se são aborrecidos da luz, vivam nas trevas, em que tanto se comprazem. A ninguém, porém, é dado o direito de invadir os seios da alma de quem quer que seja. E, se o não possuir virtudes é desdita, roubá-la é miséria. O fato sucedido com o falso profeta, de que resultou a conversão de Sérgio à doutrina do Senhor, alarmou de alguma sorte o povo que o presenciara. Assim, muitos heréticos e gentios se submeteram aos conselhos de Paulo e Barnabé, concorrendo em massa às sinagogas em que eles pregavam a palavra de Deus, o que encheu de inveja e despeito os judeus, que, nas suas próprias mãos, julgavam ter a chave de todas as ciências e verdades.
Desse modo, pouco a pouco, se rarefaziam os seus prosélitos, crescendo o número dos discípulos de Paulo e Barnabé. Sofriam, pois, os seus inconfessáveis interesses e, visto como neles não existiam crenças puras, firmadas em artigos de fé, buscavam os judeus, isto é, os mentores, os que dirigiam o povo, explicando nas sinagogas as sagradas escrituras, achar meio de afastar da cidade os 2 apóstolos, antes que lograssem fazê-los perder de todo a ascendência que tinham sobre as pobres criaturas menos apercebidas dos mistérios da lei. Para isso conseguirem, questionavam, contradizendo as afirmações dos discípulos. Mas, nesse duelo, forçosamente haviam de ser vencidos, pois que eram inspirados os apóstolos. O povo acompanhava atento os gladiadores da palavra e, com grande despeito dos judeus, achava que Paulo falava melhor a razão e, mais do que aqueles, lhes ensinava a verdade. Entretanto, não podiam os judeus tolerar que assim continuassem a ser prejudicados em seus mundanos interesses. Mas, para impedi-lo, que fazer? O que ainda hoje se faz. Eu sei, meus bons amigos, quanto ferem estas verdades. Contudo, preciso dizer a verdade. Pela palavra, pela discussão, pelo duelo da razão, pela esgrima da inteligência, não conseguiam os judeus vencer os 2 apóstolos. Hoje, ainda, os judeus de outra Judéia não dispõem de palavras e argumentos com que fulminem os loucos e visionários e, então, como os antigos judeus, lançam mão do que, na vida das humanidades, há de mais delicado: a família. Assim, são as almas simples exploradas. Assim, é a pobre mãe, muitas vezes, obrigada a conduzir por suas próprias mãos ao abismo os tenros frutos que brotaram do seu seio. A pobre mulher, que não dispõe de tempo para manusear livros e apenas possui alma e coração, e que, tendo pouso na terra, visionária de melhores mundos, pela sensibilidade do seu espírito, da luz mais se aproxima. É exatamente o instrumento predileto dos judeus de nova espécie para desviar do carreiro da luz os sérgios que, pressentindo a palavra de Jesus, querem ouvi-la dos lábios dos seus verdadeiros discípulos. Os judeus convenceram as mulheres daqueles tempos de que Paulo e Barnabé eram homens tomados do espírito do demônio. E as devotas, como diz o próprio texto bíblico, amedrontadas, acolhendo-se à sua própria ignorância, transfundem esse sórdido veneno na alma dos seus esposos, dos seus filhos, pais e irmãos, de todos, enfim, sobre quem podem influir. Por esse meio bárbaro e iníquo, foram Paulo e Barnabé expulsos da cidade, como hoje pretendem também os novos judeus excluir do convívio das nações todos os que, como Sérgio, almejam mais luz para seus espíritos. Loucos os homens daquela época, como loucos ainda os homens dos tempos odiernos. Ergam-se novos muros, fechem-se as cidades, cerquem-nas de todos os prosélitos da sua grei e, mesmo assim, os soldados de Jesus virão, com o entusiasmo dos Paulos, demolir essas muralhas e, invadindo as cidades, penetrarão no torvo seio onde atônitos se reúnem os judeus, sem saberem como fechar as mãos à luz que vem do alto, aclarando todos os caminhos, iluminando todos os entendimentos, levantando todas as almas de heréticos ou gentios, que de Roma não dependem.